Esses gigantes arrogantes estavam convencidos de que esmagariam aqueles pequenos lutadores sem nem suar. Mas os valentes Davi se recusaram a engolir essa humilhação e deram um passo à frente para punir os arrogantes Golias. Aqui se prova que tamanho não é tudo. Mighty Mo é uma bola de demolição samoana de 129 kg, capaz de mandar qualquer um para o outro lado com seus punhos nucleares. Um dia, os organizadores deram a ele um adversário fácil. Um pequeno tailandês chamado Khao Klai, com uma diferença ridícula de peso de 59 kg entre eles. Mo começou a lançar socos como um martelo, como um homem esmagando uma mosca com uma tampa de bueiro. Mas Khao Klai guardou seu movimento definitivo. Ele se lançou no ar e cravou uma joelhada voadora diretamente no queixo de Mo. O gigante de 129 kg desabou como um prédio demolido. Um homem que pesava metade do que ele acabou de nocauteá-lo com um movimento tirado diretamente de um filme de artes marciais. Mas se uma joelhada voadora pode derrubar um gigante, espere para ver o que acontece quando um gigante fica sem tempo em 21 segundos. Tomasz Chervinsky, considerado naquele momento o lutador de artes marciais mistas mais pesado da história. 574 quilos. Um homem tão grande que tinha sua própria atmosfera. Ao lado dele, Mark Potter, com 108 quilos, parecia um homem que estava perdido e entrou no CEP errado. Potter partiu para cima imediatamente, mandou o gigante para o chão e finalizou com ground and pound até que o árbitro interveio para salvá-lo. Mas se 174 quilos caem em 21 segundos, imagine o que acontece quando um blogueiro do YouTube sobe ao ringue com um homem que parece esculpido em mármore. Josh Bregner invicto com um corpo de Apolo. Absolutamente convencido de que seus músculos esmagariam o blogueiro gordo South Papi, um homem cujo plano de treino consistia em videogames e hambúrgueres com queijo duplo. Mas assim que o gongo soou, Papi assumiu o controle total, brincando com Bregner como se ele fosse uma criança indefesa. No final, mandou o gigante de corpo olímpico direto para o Tártaro com um golpe que ninguém viu chegando. O sofá derrotou a academia. Josh foi para casa repensar tudo. Mas falando em humilhações colossais, vamos falar sobre o que acontece quando 75 quilos enfrentam 192 quilos na véspera de Ano Novo. Este titã dos hambúrgueres se chama Butterbean, 192 quilos de devastação que já haviam esmagado dezenas de homens com uma só mão. Numa véspera de Ano Novo, deram de bandeja para ele um japonês de 75 quilos chamado Genki Sudo. Em vez de trocar golpes com a bola de demolição, Sudo imediatamente entrou em guarda e arrastou Butterbean para o seu mundo, o chão. Butterbean, indefeso como uma baleia encalhada sobre a lona, não teve resposta. Sudo aplicou uma chave de calcanhar e o homem de 192 quilos se rendeu em menos de 2 minutos. Sudo comemorou dançando no ringue. Butterbean ficou sentado tentando entender o que aconteceu. Mas o pesadelo de Butterbean ainda não tinha acabado, porque havia outro homem menor esperando pacientemente para destruir as pernas dele. Butterbean continua sendo o rei das lutas de 4 rounds e chegou preparado para destruir Mike nesses 4 rounds. Mas Mike tinha outros planos para o gigante. Desde o primeiro toque do gongo, Bernardo começou a destruir cirurgicamente as pernas de Butterbean com chutes baixos brutais.
Cada uma acertava com um som surdo e repugnante, derretendo visivelmente as bases do gigante como água quente sobre gelo. No segundo round, com as pernas de Butterbean completamente destruídas e a mobilidade em frangalhos, Bernardo lançou um chute perfeito na cabeça, que acertou em cheio o crânio do gigante, deixando-o inconsciente. Agora, alguns gigantes aprendem depois de serem destruídos, e aí está Akebono, que demorou mais tempo para aprender. Esse gigante se chama Akebono, um ex-yokozuna do sumô de 227 quilos que decidiu que depois de dominar o dojo por anos, iria honrar o mundo do kickboxing com sua enorme presença. Um dia, ele enfrentou Remy Bonjasky, o Cavaleiro Voador, apenas 109 quilos de precisão holandesa no kickboxing. Akebono começou imediatamente a usar suas táticas de sumô, empurrando e sacudindo como se tivesse esquecido que aquilo não era um dojo, e que havia golpes reais envolvidos. Mas Bonjasky era rápido demais, técnico demais e disciplinado demais para se deixar intimidar por um homem que se movia como um jogo carregando em câmera lenta. Então o lutador mais magro decidiu derrubar o arranha-céu desde a base. Desferiu um chute alto devastador que mandou o gigante de 227 quilos desabar no ringue. O árbitro correu para intervir enquanto Akebono lutava para entender o que tinha acabado de acontecer. Remy Bonjasky tinha acabado de desmontar uma lenda de meia tonelada usando apenas velocidade, precisão e timing. Bob Sapp, 170 quilos de usina química ambulante. Mas aqui está a reviravolta. Nesta luta ele era o menor. Akebono trouxe toda a família para ver sua estreia. Um grande erro. Wait! Akebono, see that very often. Bob Sapp traditionally is the aggressor in all of his fights. Fight. Bob Sapp, and a low kick. I like how Akebono just pushes Bob Sapp away and says, oh, nice low leg kick landed by Sapp. Oh, nice right hand. Akebono, he just shoves Bob Sapp. Sapp percebeu imediatamente que seu adversário não tinha nenhuma defesa contra os golpes e começou a soltar bombas como um homem com contas a acertar. Derrubou Akebono como se fosse um carvalho caindo. Depois, mais uma vez no chão de bruços, numa posição que o fazia parecer um sapo gigante tirando uma soneca. Finish Akebono in his first round, 10 seconds remaining. Oh, 1-2 combination, that is... Mas Akebono claramente precisava de uma terceira opinião sobre isso. A essa altura, Akebono já deveria ter o terapeuta pessoal na descagem rápida, porque os organizadores das lutas claramente tinham uma vingança contra ele. Dessa vez, colocaram Royce Gracie contra ele, a lenda do jiu-jitsu brasileiro de 82 quilos que já tinha transformado todo o Ultimate Fighting Championship dos primeiros tempos no seu próprio playground. 82 quilos contra 227 quilos, uma diferença de 145 quilos. Desde o primeiro momento, Royce encurtou a distância, conseguiu seus agarres e a magia de Gracie fez sua mágica sombria mesmo contra um homem quase 3 vezes maior que ele.
Agora que já estabelecemos que Akebono era um problema para todos, vamos apresentar formalmente o outro vilão recorrente deste vídeo, Bob Sapp. Naquele momento de sua carreira, Bob Sapp havia nocauteado 2 vezes o 4 vezes campeão do K1, Ernesto Rust. Ele era considerado quase invencível, mas Ray Sefo não concordava com isso. Sapp avançou como um rolo compressor, desferindo golpes devastadores. Sefo sobreviveu ao primeiro round, escolhendo seus golpes com paciência. U nogama, a šta je u glavi vidjet ćemo, mišići su tu, gdje će čuveni Sugarfoot Sefo. Bob Sapp, Rea Sefo ugao. Ovo je šampion, pogledajte. Aos 29 segundos do segundo round, Sefo acertou um devastador direto de direita no contra-ataque no queixo do gigante, e a besta caiu no chão. Ko preživi, pričat će, Ray Sefo za sada uspeva da opstane. Mostrando que ser um pesadelo de 158 quilos não significa nada quando alguém com verdadeira técnica decide que já teve o bastante. Mas Sefo não era o único com um plano para humilhar a besta, porque o homem comum com o visual mais perigoso dos esportes de combate tinha um encontro marcado com Sapp e Quissa Minoa, 80 enorme, ainda com o título de rato mais sujo dos esportes de combate, ainda escolhendo adversários que achava que seriam moleza. Dessa vez, a presa de Sapp era um húngaro de 47 anos chamado Kunkli Tibadar, de 77 quilos. Sapp tinha 93 quilos a mais que ele e estava completamente relaxado. Sapp avançou, desferindo socos contundentes destinados a acabar com tudo imediatamente. Mas Tibadar manteve a calma, manteve a guarda firme e esperou com a paciência de um homem que tinha feito o dever de casa e depois feito de novo. Egészen hihetetlen képeket látunk. Ott van egy térd. És nem mögöttem megőrülnek, főleg a hölgyek, és ezt megint mozgatni is nagyon nehéz. Ott van a könyökös. Jaj, vigyázz, vigyázz! Tibadar. Kiesnek a ringből, hihetetlen. A bírót is megőrült. Então, quando Sapp se excedeu com outro golpe descontrolado, Tibadar contra-atacou com um soco certeiro que mandou o monstro de 170 quilos direto para o chão. O avô não só sobreviveu à besta, como também deu uma lição, como um avô rigoroso, ensinando a um neto mimado uma lição que ele nunca, jamais vai esquecer. A saga de Bob Sapp havia chegado oficialmente ao fim. Mas e quanto a um homem que decidiu destruir não um gigante em uma só noite, mas 2? Jan Nock, um gigante sul-africano de 2 metros e 1151 quilos. Um homem como Jan Nock, gigante sul-africano. 2 metros e 11 centímetros e 151 quilos. Sokujou era um peso meio pesado de 93 quilos que cedia 28 centímetros e 58 quilos. A cena parecia um sketch cômico. Sokujou atacou sem medo, derrubou o gigante e desferiu golpes devastadores até que o árbitro teve que intervir para salvar o que restava de Norge. Sokujou takes him down inside the half guard on top. Big right hand almost put him through the canvas. Yama trying to force the cover up, but he is copying an absolute beating. Sokujou just monstering him. It's all over. It's all over. Oh, Sokujou losing the... Um round e um gigante destruído. Mas aqui está o segredo. Ainda não tinha terminado. Na mesma noite, no mesmo pavilhão e com o mesmo Sokujou, mas nas semifinais o aguardava ninguém menos que a própria fera. Bob Sapp, 159 kg de músculo. Sokujou tinha acabado de destruir um gigante de 151 kg 20 minutos antes e não ia diminuir o ritmo nem um pouco. Desde o primeiro toque do gongo, o assassino africano atacou com a mesma energia destemida, recusando-se a deixar que Sapp se firmasse, circulando ao redor dele o tempo todo e desferindo golpes. 오늘 노브레이킹. 자, 1라운드 시작하게 나오는 스쿠즈 밥샵. 자, 밥샵의 전진 러쉬. 치고 중심 잡고 있는 밥샵인데요. 아, 라이트 고개 빗나갑니다. 어울 지르면서 밥샵.
자, 다리 하나 낚아채면 겠는데요. 자, 이제 매질이 시작이 되나요? 네. 자, Quando o sapo tentou agarrá-lo, Sokuchu explodiu com uma queda, jogando ao chão a besta de 159 quilos como se fosse um saco de concreto molhado. 자, 해머리 파운드 여기서 들어갑니다. 아, 그리고 처음부터입니다. 레프리 스탑. Sokuchu havia se tornado oficialmente a pessoa comum com a aparência mais perigosa da história dos esportes de combate. Hongman Choi, o colosso coreano que mede 2 metros e 18 centímetros e pesa mais de 158 quilos. Um homem que há anos vinha anotando os nomes de seus rivais em seu caderno da morte e olhando para cada um deles de uma altura impressionante. Até mesmo Badr Hari, o atual campeão dos pesos pesados do K1, teve que realmente olhar para cima quando esse homem entrou na sala. 4년생입니다. 자, 신장차가 한 20cm 가량 나고 있는. Choi não se deixou intimidar. Ele lançou um soco contundente que mandou Badr para a lona. Mas Badr se levantou imediatamente e começou a massacrar o gigante com golpes ferozes no corpo, como um homem cavando uma montanha com os próprios punhos. 들어가다가 카운터를 맞을 수 있으니까요. 자, 면차고 그래서 오히려 뒤로. 자, 로킥. 해준 다음에 안 들어가는 게 좋은데요. 상은 선점을 하고 있습니다만 나르도 위기를. No final do terceiro round, Choi mal conseguia ficar de pé. Seu corner, vendo seu lutador se transformar em uma lição de anatomia ao vivo, fez algo que nunca havia sido feito antes e jogou a toalha. 계속 돌입이 됐는데요. 여기에 타워를 들어갑니다. Badr Hari acabava de provar que até os maiores gigantes têm órgãos. E esses órgãos podem ser absolutamente atacados, destruídos e danificados. Hongman Choi estava há 6 anos afastado dos esportes de combate, talvez para se recuperar ou talvez para reconsiderar suas decisões de vida, talvez as duas coisas. Ele voltou. Continuava medindo 2 metros e 18, continuava transmitindo aquela aura de invencibilidade que seu aspecto de prédio que aprendeu a colocar luvas lhe conferia. Seu adversário era Carlos Toyota, 30 centímetros mais baixo. Toyota circulou com cautela, depois decidiu que a cautela estava superestimada. Ele avançou para frente e se lançou em alta velocidade, mandando o colosso coreano direto para o posto de gasolina. 들어갑니다. 들어갑니다. 탈탈타. 최은단 불꽃이 튀깁니다. 나타져. 최은단. 30 de abril de 1993, a primeira final do K1 World Grand Prix da história. Ernesto Hust, o homem que ganharia 4 campeonatos mundiais, ainda não era uma lenda, e Branko Cicatic estava prestes a fazer história. Hust controlava o ritmo. A poucos segundos do final do round, parecia que ele levaria a vitória. Então Cicatic avançou com um gancho de esquerda e um devastador overhand de direita que acertou em cheio. Hust ficou inconsciente antes de cair no chão. Libana já havia vencido Hunt uma vez, derrubando-o várias vezes, então quando Hunt o escolheu novamente na final do K1 Grand Prix, todo o estádio achou que Hunt tinha enlouquecido. Desde o primeiro toque do gongo, Lebaner se mostrou confiante. No segundo round, Hunt calculou a combinação de Libaner e lançou um direto de direita que acertou em cheio o queixo dele. Libaner ficou inconsciente antes de chegar ao chão. Hunt acabou vencendo todo o torneio naquela noite. A história deveria ter terminado ali. Mas Lebaner voltou 14 anos depois, no dia 5 de outubro de 2024. Libaner, de 51 anos, voltava ao ringue pela primeira vez em 14 anos. Seu rival, Kadi, vinha de 5 derrotas consecutivas.
Ninguém esperava nenhum problema. No primeiro round, Le Banner parecia o mestre veterano que foi em seu tempo. Então, Cady avançou, encurralou a lenda contra as cordas e desferiu um chute na cabeça perfeitamente sincronizado. O chefão do K1 caiu inconsciente. Marcelo Garcia, de 77 quilos, entrou na divisão absoluta, onde não existem categorias de peso. Seu rival era Rico Rodrigues, um ex-campeão dos pesos pesados do Ultimate Fighting Championship, com 136 quilos, uma diferença de 50 quilos, sem golpes para equilibrar as coisas, sem socos de sorte, apenas pura habilidade contra puro tamanho. Rodrigues tentou usar seu tamanho para esmagar e controlar Garcia. Mas Marcelo se movia como a água, fluindo de uma posição para outra, nunca permitindo que o peso pesado estabelecesse qualquer tipo de controle. Então Garcia derrubou Rodrigues, rapidamente passou para uma chave de calcanhar e Rodrigues se rendeu quase imediatamente, sabendo que simplesmente não havia saída possível. Igor Bob Chanchin, uma bola de demolição ucraniana de 100 quilos. Um princípio, avançar e destruir tudo. Seu rival, Fred Floyd, pesava 160 quilos e passou o tempo antes da luta tentando intimidá-lo, mas Igor não parecia se abalar. Floyd tentou pressioná-lo pelo ringue, mas Igor respondeu com combinações brutais que miravam sem piedade os pontos mais fracos do gigante. Wow! Fister just flying all over it, knee to the side. Both these fighters going all out. They are not going to grapple in this one. Both fighters going in. Floyd continuou se movimentando até que seu próprio peso o deixou sem fôlego. Então Igor acertou a combinação que apagou todas as luzes do gigante com um único golpe. In the capital city, and this has just been one great bout. And they go almost to the 13-minute mark. Again, no time limit, so these guys will fight until one of them cannot no longer continue, either by knockout or submission. And right now, Igor going away with the right hooks. This time with the left, he is tapped out. Fred Floyd has said he's had enough. No momento dessa luta, Andrei Arlovski já era o Pitbull. Já era um lutador muito perigoso e experiente, o que tornava o desafio para seu oponente quase impossível. Esse oponente era Vyacheslav Datsik, de 16 anos e estreando como profissional. Todo o primeiro round foi uma verdadeira execução. Pitbull dominou e Datsik aguentou os golpes. A diferença de experiência era evidente de qualquer lugar da arena. And gets taken down, and it's a wild and woolly. He may be in danger of being submitted in this position. I knew, but I knew it really well. Look at him pulling. Exact. Here I come. Go. I want, like, this is the infamous lunch money fight. Extremely technical move, and that's it. Mas apenas alguns instantes depois, o estreante adolescente mandou inesperadamente Arlovski para o reino de Morfeu, com um golpe que ninguém na arena viu chegando. O jovem de 16 anos acabava de nocautear um futuro campeão do Ultimate Fighting Championship. Em 2014, um jovem de 17 anos chamado Tenshin Nasukawa fez sua estreia profissional. O estudante que se tornaria uma estrela mundial enfrentou Tomo Aramatsu, 9 anos mais velho que ele, de quem se esperava uma vitória fácil. Nasukawa começou imediatamente a massacrar Aramatsu com uma elegância digna do balé, algo que não se esperaria de um adolescente.
Como não era de perder tempo, o jovem prodígio não fez rodeios e logo lançou seu chute alto mais selvagem da noite, deixando Aramatsu fora de combate. Martin Sultic, 119 kg de músculos e excesso de confiança, que entrou como uma bola de fogo com as mãos em movimento e absolutamente nenhum respeito pelo poder do seu oponente. Seu oponente era Kirill Sidelnikov, de 19 anos, 104 kg e do próprio time de luta Red Devil de Fyodor Emelianenko. Sultic avançou com as mãos baixas durante toda a luta, lançando socos como um homem que realmente acreditava que o tamanho por si só seria suficiente para acabar com o adversário. Soltysik doesn't seem to respect man at 229 pounds, and he looks he's avoiding the big strikes. Huge, he's gonna gas carrying around that kind of weight. You're not gonna win. You see, Soltysik does not have a traditional, and even when he blocks it slightly, it still moves him backwards. Mas Sidelnikov se manteve paciente, movimentando a cabeça e esperando o seu momento. Então, o gancho de direita acertou em cheio o queixo dele e Sultic caiu no chão completamente desorientado. Mikhail Kokliaev, homem forte russo, uma potência que quebra recordes, um homem que já havia dobrado barras, levantado pesos impossíveis e conquistado o respeito de todos no mundo dos esportes de força. Desafiou Alexander Emelianenko, irmão mais novo de Fedor, uma máquina de combate profissional que já treinava para machucar pessoas muito antes de Kokliaev sequer pensar nisso. Mas assim que o profissional começou a lutar com toda a sua força, aquele monte de músculos cuidadosamente construídos rapidamente se transformou em um monte de coisas bem diferentes. Mariusz Pudzianowski, 5 vezes o homem mais forte do mundo. Um nome que ressoa em todo o mundo dos esportes de força. Ele chegou com um plano para derrubar Peter Graham, esmagando-o com marteladas e com o próprio peso corporal. E durante a maior parte do primeiro round funcionou. Szykuje tego prawego luja, będzie sprowadzony na wykluczaniu. Paraliżyskim rywalem Mariusz Pudzianowski, a to chyba nie jest do końca rozsądne. Rozsądne jest szukanie partnera. Mało czasu, a więc szarp do góry Mario. Nie w ten sposób. Ale odpowiedział sierpowy. Odpowiada i znów rusza, ale znów bardziej efektywnie pracuje nad twarzą Mariusza Pudzianowskiego. Mariusz Pudzianowski ma możliwości, aby z tej pozycji wyjść. Nie jest w stanie także w tej... No segundo round, Pudzianowski tentou uma queda desesperada. Ele falhou e acabou deitado de costas, sem nenhuma defesa. I to będzie chyba egzekucja na Polaku. Peter Graham idzie po zwycięstwo w main evencie. Mnóstwo tych ciosów młotkowych, teraz łokci za chwilę przerwie walkę Tomasz Bronder, dlatego że Pudzianowski nie odpowiada. Już powinien przerwać ten pojedynek Tomek Bronder. To jest przerwa. Nikolai Valuev, a besta do leste, 2 metros de altura, 143 quilos, campeão dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe. Ao lado dele, David Haye, com seus 95 quilos, parecia um peso cruzador que tinha errado de categoria, mas Haye não veio para se deixar intimidar pelo porte físico. Switch will move over back. See, that's the big question already. Seem to catch value. Watched him studiously. They've worked on things. Assalto após assalto, Haye superou o gigante, deixando exposta a verdade fundamental de que tamanho não significa absolutamente nada sem a velocidade para conectar seus golpes ou a defesa para desviar dos golpes do adversário. To the halfway stage. Championship fights. And there's nearly always a home of that. Impress the judges a little bit more. Valuev is winning. Nos assaltos decisivos, o colosso de 143 quilos estava exausto. Cada golpe estava mais lento. Sua guarda desmoronou. E Haye o destruiu com precisão milimétrica ao longo de 12 rounds completos. With enough to at least once during the fight. is the big question. Good right.
Quando soou o gongo final, David Haye saiu como o novo campeão dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe. Ele havia vencido um homem mais de 45 quilos mais pesado durante 12 rounds completos. Two good shots from... Needs more of that. Sometimes he must feel like it's paper darts against the mouth. Oh, he's got it going with a left hook. What a finish here. Haye gets to Balaev, who definitely... Majority decision from London, England, and no. David Haye is the WBA heavyweight champion of the world. Mas deixamos para o final o nome mais reconhecível deste vídeo. Porque o universo reservou o momento mais satisfatório para o final. Hafthor Bjornsson, a montanha de Game of Thrones. Ele estava tão confiante em seu tamanho que desafiou o lutador do UFC e faixa preta de Jiu-Jitsu Gunnar Nelson. Ele não fazia ideia de que estava assinando sua própria sentença de morte. What he's thinking something. Ele se enrolou ao redor de Bjornsson como uma anaconda, eliminando qualquer chance de fuga até que a montanha não teve outra escolha a não ser se render. Até mesmo o gigante mais famoso da história da televisão se rendeu. Músculos não importam em uma luta de verdade. Eles só fazem a finalização ficar melhor diante das câmeras.